uma boa noite. É uma alegria muito grande mesmo, né? Sempre a gente está num encontro espiritual. Das religiões que nós temos, né? Que vários amigos e irmãos professam, eu acredito que no Espiritismo é aquela que mais nos conforta, no sentido de nos mostrar um caminho belo, um caminho sério, né? Um caminho de respeito ao nosso próximo. Então, a gente está reunido sempre em nome de Deus, em nome de Jesus, é uma bênção, é uma alegria muito grande. E quando determinados temas é colocado para nós trazermos e confraternizarmos, com certeza a necessidade que o Pai, que Deus, que enviou seu Filho Jesus, mostra para a gente a necessidade maior que às vezes a gente vai, conforme a gente encarna, a gente vai fugindo um pouco daquele propósito de que a essência ela tem que ser sempre necessária para que a gente possa fazer a nossa caminhada espiritual da melhor forma possível. E qual é o meio maior de nós estarmos sempre em conexão com a espiritualidade de luz? Qual é o meio maior para nós estarmos sempre ligados ao Filho desse Pai maravilhoso, esse nosso irmão maravilhoso que é Jesus? A prece. Uma prece, uma oração, né? Por mais simples que ela seja. É essa conexão é que nós jamais podemos nos desviar, porque é ela que vai nos ajudar a passarmos por esses momentos que nós temos hoje em dia, de provas, de expiações. Para uns é mais brando, para outros é mais pesado, entre aspas, é mais necessário. Mas como é que a gente vai conseguir passar por isso? Quando nós baixarmos na nossa cabeça, nós fizermos aquela oração, aquela prece vinda do coração. Então, quando a espiritualidade, qualquer irmão que venha conversar qualquer assunto que seja, que a gente preste bem atenção no que está sendo dito, porque é aquilo que a gente está começando a se desviar um pouco do propósito que é a nossa jornada aqui na Terra. Porque, como todos nós sabemos, nós temos que nos prepararmos para que no nosso momento de desencarne, nós possamos dar menos trabalho ao plano espiritual, que a gente possa chegar com uma bagagem boa de aprendizado. Então, hoje, aqui, vamos tentar, da melhor forma possível, passarmos essa mensagem. E aqui, geralmente eu gosto de fazer uma síntese de vários livros, tá? Então, nós temos o principal, que é a nossa base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e teve uma reunião com a nossa irmã Alda Maria, né, que é uma grande divulgadora do Espiritismo, e ela estava estudando o Evangelho. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão Bezerra de Menezes viu a intenção deles era tão grande de aprender, o que ele fez? Ele se juntou ao grupo, passou uma psicografia e disse que ele ia ajudar na interpretação de cada capítulo do estudo do Evangelho. Olha que coisa linda, né? Então, quando a espiritualidade vê que nós estamos nesse caminho, ela facilita tudo para a gente. E uma oração e uma prece é a porta de entrada para nós começarmos por aí, tá bom? Então, vamos lá, da melhor forma possível. Lembrando sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 27, pedi e obtereis. Então, ele fala da prece, vários tipos de prece. Nós vamos olhar a prece de uma outra forma. Vamos ver essa expansão que está tudo relacionado dentro de uma prece. A necessidade de caminhar para Deus é inata no homem, desde os primórdios de sua formação, nos primeiros labores da consciência, o espírito sabe em si mesmo que foi criado e vive sob o poder de uma grande força, de uma vontade soberana que tudo organiza e mantém. Então, se nós formos trazer para a gente o que quer dizer isso? Que o Espírito sabe em si mesmo. Se nós formos lá para trás, nós vamos ver que não tinha estudo, não tinha ensinamento, não tinha acesso a nada, e eles adoravam o quê? A Mãe Natureza. Eles adoravam o Deus Tupã, o Deus Sol, o Deus Lua. Então, lá atrás, de uma forma mais simplória, mas uma forma deixada para a gente, um exemplo maior de um amor grande
eles já adoravam isso aí que a gente, hoje em dia, a gente passa por uma árvore, não agradece. A gente só dá graças a Deus quando está muito calor, a gente está numa sombra. Mas eles lá atrás, a oração que eles já faziam, ninguém ensinou. Mas eles sabiam que existia alguma coisa que mantinha eles ali, dando sol, dando alimento, dando acolhimento. Então, essa prece, essa oração, ela já vem desde os primórdios. E é isso que a gente tem que carregar sempre dentro da gente. Lá atrás, eles já adoravam. Então, toda vez que a gente amanhece, a gente olha assim, ai Senhor, obrigada por esse sol, obrigada por essa lua, obrigada por esse vento. São orações simples e objetivas que a gente está ali, uma gratidão por estarmos aqui ainda encarnados, com certeza ainda necessário para o nosso aprendizado. Aí vem, chegados os tempos do raciocínio, alguns espíritos deslumbrados pelos recursos que dispunham para progredir, decidem isolar-se em atitudes de orgulho e egoísmo. Essa predisposição afasta-o cada vez mais da suprema fonte inesgotável da vida universal. Então, é aquela história, a gente começa a ter um entendimento, a gente começa a ter uma compreensão que com a nossa mente, com o nosso poder, nós podemos conseguir as coisas. E aí nós temos dois caminhos para seguir. Nós podemos usar o bom livre-arbítrio, conquistando, ajudando o nosso próximo, e nós podemos seguir de uma forma contrária, mais necessária de ajuda espiritual, que já não vai mais por esse lado de cuidar. Talvez uma falta de cuidado de alguns irmãos de seguir esse propósito do bem, da ajuda ao próximo. Então, qual é essa conexão que vai nos ajudar a gente manter sempre, por mais que a gente sofra uma decepção, por mais que a gente fuja um pouquinho, que a gente balanceia um pouquinho a nossa caminhada, porque não é fácil, cada dia nós temos a nossa prova, nós temos as nossas expiações, qual é esse limite que facilita a gente não esquecer do bom uso do livre-arbítrio? A oração, a prece. E de que forma pode ser a prece? A gente ajoelhado, a gente sentado, a gente olhando para o mar, a gente olhando para uma lua, a gente olhando para umas árvores. Então, a prece, ela é mais importante do que a gente possa imaginar. Uma oração, por mais simples que seja, ela nos sustenta a não fugirmos do nosso propósito da encarnação, que é a nossa melhora, que é a nossa reforma íntima, que é o que a gente todo dia está nessa luta para a gente se melhorar. Não tem um dia que a gente não está testando um bom uso do livre-arbítrio. Não tem um dia para isso. Aí vamos lá. O livre-arbítrio, atributo que nos permite a escolha do caminho a seguir, o que nos possibilita escolher um caminho que nos leve em direção à presença divina, no processo de identificação e reconhecimento entre o pai e os filhos, ou a outros caminhos em diferentes direções, né? Que não produzem outros objetivos que não sejam desditos, sofrimentos, decepções. A verdade, palavra que define a realidade da vida espiritual em progresso para Deus, é uma só. É o quê? Um bom uso do livre-arbítrio, uma certeza de que a gente é capaz da gente superar o momento que a gente está passando, lembrando como o nosso irmão Chico Xavier sempre fala que tudo passa. É fácil falar? Não, não é fácil falar. Mas cada um já passou por algum momento de dificuldade que o plano espiritual explica para a gente. Se a gente olhar lá para trás, já passamos por um momento pior do que esse que a gente está. São degraus que a gente está passando. E aí entra a importância da oração, a importância da prece. Nós temos que viver constantemente a oração. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por esse dia de trabalho. Obrigada, Senhor, por essa noite que vai se iniciar, que ao deitar eu possa descansar minha matéria. Que meu espírito se junte à espiritualidade de luz para continuar o aprendizado lá no plano espiritual. Até na hora de dormir, nós temos que fazer essa oração. Ela é muito importante para a gente. Porque quando nós fazemos essa oração, na hora de dormir, quando o nosso espírito se desprende da matéria, o que acontece? Ele pode seguir dois caminhos. Ou ele vai seguir por aquele caminho da espiritualidade de luz para continuar o aprendizado lá, para no dia seguinte, quando nós despertarmos, a gente continuar nosso dia a dia, ou ele pode se desviar
para ir para outros lugares onde não é o aconselhável. E que às vezes, muitas vezes acontece isso, e no dia seguinte a pessoa amanhece desanimada, não sabe por que está assim. Então a oração, ela é importantíssima 24 horas por dia. Estamos saindo, estamos na rua, está correndo tudo bem? Ai, graças a Deus. Não está? Graças a Deus, Senhor. Mas eu sei e eu confio que o Senhor está comigo. É uma oração, é uma prece. Não aquela prece que às vezes você vê, infelizmente, muitas pessoas em outras religiões decoram tudo, mas não interpretam uma palavra, uma letra. Então, a prece, a oração, ela não pode ser aquela coisa específica. Cada um tem um tipo de vida, cada um está passando por uma mazela, cada um está passando por um sofrimento. Então, aquilo que mais incomoda a gente, ninguém precisa saber. Então, na hora que nós formos nos dedicarmos à nossa oração, na hora que nós formos nos dedicarmos à nossa prece, o que importa somos nós e o Pai. Deus, Jesus e essa espiritualidade de luz que nos acompanha, sabe das nossas necessidades. Sabe? Então, o que a gente tem que saber é baixar a nossa cabeça, reconhecer que nós não somos ninguém, nós estamos aqui dando os primeiros passos, primeiro degrau, e que ninguém é melhor do que ninguém, mas que nós temos que buscar a nossa melhora. E para buscar a nossa melhora, nós temos que estar num convívio sadio, nós temos que estar com o quê? Pensamentos positivos, boas leituras. Ai, onde é que eu posso ir em tal lugar? Onde é que eu posso aprender? Vamos, nós nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Não existe meio certo, não existe meio errado. Nós temos sempre que lembrar disso. Então, se eu pensei em poxa, eu queria tanto ter aquele carro que aquele menino tem. Se eu já pensei nisso, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? Então, Senhor, por que esse pensamento veio comigo? Mas ele não precisa estar falando com ninguém, é eu, o Pai já sabe o que foi que eu pensei. Então, quando eu faço oração, Senhor, esse pensamento meu de inveja, Pai, desculpa, Pai, perdoa, isso não é meu. Então, é a gente, como vocês vão ver aqui adiante a gente falando, é a gente ser sincero na hora da oração, porque isso também é visto pelo plano espiritual. Não adianta a gente estar um salão cheio, com várias religiões, tem muito lotado, tudo cheio, mas qual é a essência daquele pensamento dos irmãos que estão ali? Eu tô arrumada melhor do que aquele outro. Eu falo melhor do que aquele outro. Não! A essência de uma oração, ela é ser simplicidade, ela é ser curta, objetiva naquilo que a gente está fazendo. Ela pode ser eu sozinha, isolada com Deus, com a espiritualidade de luz, ou ela pode ser em grupo. Quando o nosso irmão Fred fala, fechamos os olhos, vamos levar o pensamento a Jesus, a Deus, a espiritualidade de luz dessa casa, é por quê? Porque aqui nós estamos fazendo comunhão. Então, uma prece, tem um livro que eu até mencionei aqui, que o nosso irmão Luiz Sérgio, né, ele fala sobre a esperança de uma nova vida. Então, o Luiz Sérgio fala assim, nesse momento que nós estamos aqui, a espiritualidade, ela se desloca do plano espiritual e vem aqui para comungar conosco esse momento de união, o momento da oração, porque através daqui eles reúnem o nosso ectoplasma e levam ao plano espiritual para ajudar os irmãos que estão lá necessitando. Esse estudo, esse convívio nosso é levado ao plano espiritual no telão para que eles vejam a necessidade que eles também têm lá. Então, nós temos aqui, eles têm lá. E aí, o que ele falou que emociona muito são as orações. Como é importante uma oração nossa aqui. Então, é tão emocionante quando a gente começa a ver isso, a gente sentir dentro do nosso coração isso de verdade, quando a gente fala, ai Senhor, me ajuda. Quando a gente sente isso de verdade, a espiritualidade fica encantada conosco. Porque nós estamos dando, quando nós estamos em grupo, essa união, essa energia está toda repondo na gente. A espiritualidade está tocando tudo.
Nós estamos aqui fazendo uma limpeza nossa. A espiritualidade fica grata quando a gente faz essa oração, essa abertura de um trabalho, quando fecha um trabalho. Então, quando a gente fala em prece, em oração, não é essa coisa mesmista, faça uma prece. Não, faça uma prece. É diferente. Vai orar? Não, vamos orar. Então, a gente tem que... Eu sempre costumo falar assim, a importância de uma evangelização das crianças. Como é importante? Porque dali vai ser um adulto, né? Vai ser um adulto. Então, se nós formos lembrar, nós nascemos iguais, né? A única diferença quando a gente sai do ventre materno é a cor. Um é negro e um é branco. Depois, com o tempo, vão havendo as misturas das raças. Mas nós nascemos iguais. Aí nós vamos virando, vamos crescendo, a importância da evangelização. Porque você ensinar uma criancinha já uma oração, você já está colocando na mente da criança já essa comunhão, essa comunicação com o plano espiritual. Então as crianças já vão entrando nessa aura, as crianças já vão comungando com Jesus, as crianças já vão aprendendo a lidar até no dia a dia delas com a oração, sabendo que aquela prece vai ajudar elas, e vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto. Então, uma prece, ela é o estopim para todo o começo nosso, de tudo que nós pensarmos, ela é uma abertura para os nossos caminhos, tá? Aí, continuando, eles falam, né? O que temos visto? Muitos ditando suas próprias verdades, à guisa de falsos mestres, lutas acerbas, desmoralização, estradas tortuosas, perigosas ilusões. Quantos ainda percorrem esses caminhos diferentes, né? Homens e mulheres sem contar, espíritos encarnados e desencarnados, perdidos em si mesmos. Então, as oportunidades são todas dadas, né? Bendita seja a consolação espírita, pois ela é a informação de que Deus, nosso Pai Criador, tem recursos para educar a todos, podendo fazer com que todas as ovelhas tresmalhadas voltem à trilha que conduz ao divino aprisco. Então, o que Jesus fala? Vinde a mim todos os vós que estão aflitos, que eu vos aliviarei. Então, qual é essa comunicação? Vinde a mim. Como é que eu vou chegar a Jesus? Através da oração, através da prece. Quando eu começo a fazer uma oração, quando ela vem do coração, quem tem a visão, já foi visto que começam, os cotomas ficam como se fossem estrelinhas, elas já começam a abrir uma comunicação. Então, qual é a forma de a gente chegar ao Pai, ao Criador? Pedindo ajuda. Vinde a mim todos vós que estão aflitos e eu vos aliviarei. Está ali ele, Jesus está perto da gente o tempo todo, a espiritualidade de luz que nos ajuda está do nosso lado o tempo todo, mas nós temos que abrir o canal de comunicação com eles. Eles podem estar tudo do meu lado aqui, mas se eu não abrir meu canal de comunicação com eles, se eu não for sincera com eles, a espiritualidade amiga, hoje eu estou nervosa, vocês me ajudem, me acalma, para mim não fazer nada de errado. Então eles estão ali vibrando com a gente o tempo todo. Mas quantas pessoas a gente vê, fazer oração, olha lá, aquela dali segue ali, dá tudo errado para ela. Então, de que forma o plano espiritual vai poder chegar perto da gente para nos auxiliar se nós a gente acaba fazendo uma barreira? Então, não existe barreira se nós tivermos uma mente firme, um pensamento firme. E a gente só pode fazer um pensamento firme quando a gente vive em oração, vive em prece. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelos amigos que estão comigo, obrigado pela palavra amiga que eu recebo, Senhor. Isso é uma oração, isso é uma prece. Então, muitas vezes, quando a gente está necessitado, e a gente faz uma oração, ai, Senhor, não estou me sentindo bem hoje, o plano espiritual, vamos ver quem é que ela conhece que está mais perto. Aí a pessoa liga, estava pensando em você. Já ajuda. Então, a oração é uma chave, a prece é uma chave para abrir os nossos caminhos de ajuda também, tá? E esse aí é muito lindo, que esses dizeres são do Santo Agostinho, nesse livro, o livro da prece, muito linda essa descrição dele.
Nós que já trilhamos os caminhos escuros, né, da ignorância espiritual, e que agora achamos a senda da verdade, voltamos ao mundo dos homens para dizer-lhes, e agora reafirmar, que o princípio das dores da vida humana é justamente este, a escolha de caminhos que não estão nas cartas universais das leis divinas. A gente foi traduzir mau uso do livre-arbítrio, né? Por que não nos aconchegarmos em plena fonte da vida, reconhecendo a paternidade de nosso Deus, desse Pai bom e justo, que não quis existir sozinho na própria perfeição e na própria felicidade? Por que chorar como um órfão desamparado, sem o colo dos pais, enquanto temos o nosso Pai Celestial, o Deus vivo, existindo em expansão de amor, distribuindo aconchego a quantos têm coragem de buscá-lo através dos caminhos da própria consciência? Então, nós temos um Pai que nos ama de verdade, um Pai que nunca vai julgar a gente, um Pai que nunca vai decepcionar a gente, um Pai que nunca vai virar as costas para a gente, mesmo que a gente tenha feito errado. Ele vai dar muitas chances, várias oportunidades, vai nos perdoar. Mas é como está falando, tem que ter coragem para buscá-lo. O que é essa coragem para buscá-lo? É chegar na prece, chegar numa oração, chegar aqui como a gente chegou aqui, confiando no Pai, confiando na espiritualidade, acreditando que Ele é o nosso aconchego, Ele é o nosso colo, Ele é o nosso alívio para os nossos momentos de dor, de aflição. Então, essa necessidade que o plano espiritual passa para a gente, da gente saber utilizar a prece, é uma chave que a gente não pode, de modo nenhum, desistir de usar essa oportunidade simples, palpável, e está acesso a qualquer um de nós. Não tem raça, não tem religião, não tem nada, é qualquer um de nós. Você não precisa nem ter uma religião. Muitas vezes o andarilho, na forma dele ser, ele pode produzir uma fé muito maior do que quem professa uma religião, porque ela não está vindo do coração. Então, isso que a gente não pode esquecer. Expandam também seus corações minguados de amor e lancem seus pensamentos em direção ao centro inteligente do universo, suplicando novas dádivas. Insistam em dizer a Deus Todo-Poderoso o quanto querem, buscá-lo em ânsias de amor. Distribuam paz e olhem para o céu. Aí ele finaliza. A prece, meus amigos, traduz os benditos instantes dos colóquios arrebatadores, do êxtase perfeito e os lampejos das luzes divinas em nós. Com ela podemos vislumbrar as grandezas celestiais e, por um pouco, conviver com as estrelas divinais, que são espíritos superiores assistentes de Deus. Podemos libertar-nos momentaneamente dos grilhões da carne e invadir o coração de nosso Pai, bebendo energias de vida plena. Homens, creiam-me, ergam os seus pensamentos e busquem a Deus, Pai e Criador, e haverão de ter vida eternal. Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho foi um irmão, foi um encarnado igual a todos nós. Ele teve essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Ele buscou para ele desencarnou e ele vem humilde, simples, falando da importância da prece. Ele, lá, já no plano espiritual, passando para a gente, busquem a Deus Todo-Poderoso, busquem a espiritualidade superior. Então, quando eu faço isso, quando eu faço a minha oração, eu estou criando essa aura de luz, eu estou criando o quê? Pensamentos positivos. Então, nesses meus pensamentos positivos, eu estou afastando toda e qualquer aura, todo e qualquer pensamento negativo que possa estar vindo na nossa direção. Porque, às vezes, a pessoa, tem irmãos que falam assim, mas eu não tenho nada, por que eu sou perseguido? Pela luz que a pessoa carrega. A pessoa é simples. A pessoa passa, oi, aí, como é que você está, meu irmão? Dá um abraço. É isso que o Pai quer. É que a gente
possa ver que alguém está precisando só de um abraço, dê aquele abraço, ou dê um olá, dê um oi. Então, a gente pode buscar todo esse ensinamento, a gente pode reforçar essas energias que vêm na nossa direção, porque podem ter certeza, não é só uma condição financeira. Às vezes, por a gente simplesmente a gente fazer o certo, já incomoda. Né, João Fé? Se a gente só seguir o caminho reto, não vou desejar mal a ninguém, não vou querer pegar o emprego de ninguém, não vou querer pegar o marido de ninguém, não vou querer... Só você seguir o caminho reto, ninguém te olha como um exemplo de não fazer. É falar assim, eu queria ser como ela, mas não consigo. Eu queria ser como ele, eu não consigo. Mas por que não consegue? O que está faltando? Vamos rever isso. Porque a oportunidade é dada para todos. Busca quem quiser. Mas também você vai ter que plantar e você vai ter que colher. Você planta, mas vai colher. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. Então, se nós continuarmos plantando pensamento positivo, oração e prece, nós vamos estar plantando toda uma proteção em torno de nós. E é por isso que vem aquelas intuições, não vai para aquela rua, vai por aqui, não pega aquele ônibus, não pega aquele carro, não saia de carro hoje. Então, o que faz isso? A oração. Nós estamos vindo conversando sobre isso, né, nossa irmã Wagner? Então, muitas vezes a gente está saindo, quando a gente faz uma oração, a gente é protegido de uma coisa maior que só o plano espiritual sabe, né? Eu volto e meia, eu tenho uma irmã séria, que é uma médium também, ela me chama a atenção, que às vezes eu dou uma escorregada, né? Caramba, perdi aquele ônibus. Aí ela fica parada me olhando, séria. Aí eu olho para ela assim, o que foi, séria? Lela, a senhora vai lá, faz palestra, ensina, já deu uma escorregada aí. Por quê? Se perdeu aquele ônibus, não era para a senhora pegar ele, não é mesmo? Olha, sério, desculpa, é mesmo. Senhor, desculpa, realmente as minhas falhas. Então, uma das coisas que eu peguei para mim, que vocês podem pegar também, quando eu faço a minha oração, eu peço, no lábio do dia, Senhor, meu Pai, perdoa pelos erros de ontem e que me dê sabedoria para mim não repetir mais aquele. E sabedoria para o dia que vai vir. Qual é a melhor prece? Pedir sabedoria. Sabedoria, Senhor. Senhor, plano espiritual, me ajuda a ter sabedoria para lidar com o que possa acontecer com a minha vida hoje. Aí nós vamos ter. Alguém que vai querer cutucar a gente para a gente sair do nosso caminho, desviar, né? Responder, discutir, né? Fazer como o Chico falou, botar água na boca. Então aí a gente consegue passar por aquilo. Já é a nossa oração surtindo efeito, tá? Os nossos desejos estão sempre de acordo com aquilo que alimentamos na nossa vida mental. Por isso, a vigilância deve ser constante, para que saibamos o que realmente preenche os escaninhos para explicitá-los da melhor maneira possível. As nossas preces têm estreita ligação com a nossa vida mental. Então, o que a gente tira disso? Eu preciso estar bem mentalmente para conseguir fazer a minha caminhada nessa encarnação. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. E qual é essa ajuda? Pode ser do médico da matéria e, principalmente, a ajuda espiritual. Para isso, nós temos as nossas orações em grupo, nós temos as consultas espirituais. Por quê? Porque, como está falando, a nossa prece tem estreita ligação com a nossa vida mental. Olha que responsabilidade, né? Olha a responsabilidade aí. Né? Se eu penso bem, a minha prece vai ser produtiva. Se eu não penso bem, a minha prece não vai enganar o plano espiritual. E eu vou estar me prejudicando, achando que estou enganando todo mundo. Não estou enganando todo mundo, não. Estou enganando o encarnado, mas o Pai não. Aí depois, tudo acontece comigo. Mas por quê? Vamos rever sobre isso. Uma mente em desordem não consegue realizar uma prece de significado proveitoso, pois que os pensamentos estariam sempre muito confusos e misturados.
Ai, eu quero melhorar meu trabalho, eu quero comprar um carro, eu quero arrumar um emprego melhor, eu quero não sei o quê. Aí ele vai, Senhor, me ajuda a ter saúde. Ai, Senhor, gente, vamos focar o que eu quero dentro da minha posição atual. Estou encarnada, tenho 65 anos, o que eu quero agora para mim? Estou encarnada, tenho 20 anos, o que eu quero para mim? O que eu quero para o meu filho? Qual é o propósito? Aí faça a oração, Senhor, me ajuda a esse propósito da minha encarnação, ter sabedoria para poder educar meu filho. Qual é o propósito maior para educar meu filho? Qual é o item melhor que eu tenho? Aí a espiritualidade vem através da oração, vai intuir a gente e a gente vai saber como conduzir aquela situação. Então a gente tem que ver como é importante uma prece, como é importante uma oração, né? A meditação é um recurso que consegue estabelecer uma certa ordem mental para que o uso da prece seja mais preciso. O espírito Anacleto, no livro Missionários da Luz, capítulo 19, página 327, argumenta sobre prece e vida mental. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Então, isso é uma forma de quê? De professar, é uma forma de quê? De agir, de lutar, de se melhorar. Então, ele está aqui, a gente está orando, a gente está meditando. Essa meditação, quando a gente fala em meditar, nessas coisas só de ficar só zen lá na posição de lótus, não. Essa meditação, quando a gente puxa ela pensando em termos nossos aqui de encarnado, que a gente tem que melhorar muito, essa meditação é a gente parar para pensar, Senhor, o que foi que eu fiz de errado hoje? Me ajuda a não errar. Eu falando a verdade para mim mesma. Então, essa meditação é a gente poder fazer a oração pensando assim, ou focar em alguma coisa, que nós ainda somos muito necessitados de focar alguma coisa, né? Eu tenho uma foto de um Jesus que eu amo de machão, ele com a mãozinha assim, é como se estivesse amparando a gente. Então, quando eu estou passando por alguma situação, um estresse, alguma coisa, eu olho para aquela foto, lembro de Jesus, é como se a luz dele viesse em cima de mim. Então, a gente tem que escolher alguma coisa que quando a gente estiver meditando, aí a gente vai pensando pensa em feixes de luz, pensa no girassol, num campo bonito, no mar, está tudo aí para gente, está tudo aí nas nossas mãos. Então, essa meditação, ela ajuda a gente barrar esse pensamento que não está vindo bem, aí a gente pode fazer aquela oração, aquela prece para dar firmeza e a gente afastar aquela aura que tentou pegar a gente e dar uma rasteira na gente, porque a gente vive sendo cutucado. A prece não precisa ser feita com muitas palavras e assuntos variados, que tiram a concentração mental, tá? Mas deve ser curta e objetiva, podendo ser repetida para manter a emissão do pensamento na firmeza necessária, esclarecendo o que se quer realmente. O que acontece? A gente está num momento de desespero, né? Então, a gente pode repetir várias vezes, assim como se fosse um mantra, né? Tem as religiões que têm um mantra, né? Então, a gente pode, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Então, aquele pensamento que fica de um lado, não vai conseguir, não vai conseguir, aí você vai fazendo o teu mantra. Senhor, me ajuda. Oh, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda a passar por isso, Pai, me ajuda a passar por isso, Pai. Aí você vai estar fazendo o quê? Abafando a escuridão. E nós todos somos luz. Nós todos somos luzes. Todos nós somos. Até mesmo os irmãos que ainda não têm esclarecimento, os encarnados e desencarnados, têm a luz deles. Então, quando a gente começa a fazer uma vibração positiva, nós estamos criando esse campo energético de luz em torno de nós, então a gente consegue desviar aquele pensamento que vinha na nossa direção. A gente não pode esquecer que nós temos irmãos que estão no plano espiritual
onde nós tivemos mazelas em outras vidas, como nós comungamos a espiritualidade, né, o espiritismo, a gente sabe que a gente caminha com irmãos de outra vida, que gostaram, foram amigos nossos, mas tem aqueles que a gente fez alguma coisa de errado com eles. E eles já se encontram livres da matéria no plano espiritual. Então, quando nós estamos fazendo uma oração, a gente não pode esquecer também de enviar, não específico, né? Como é que a gente vai saber todo mundo? Então, a gente faz, Senhor Jesus, amado Mestre, peço forças para passar por esse momento que está me abalando, mexendo com meus sentimentos, mas eu peço acima de tudo, Senhor, pelos irmãos que eu prejudiquei em vidas passadas, que eles possam receber essa oração do fundo do meu coração. A espiritualidade vai ver, vai lá, mostra. Então, uma oração, ela não vai ajudar só a gente aqui na encarnação, ela vai ajudar também a quem quer que seja no plano espiritual, aqueles que estão precisando de ajuda mesmo, que estão lá nas enfermarias espirituais, mas também aqueles que a gente teve dívidas em vidas passadas. Eles vão ver que a gente mudou aqui, aí alguma coisa vai começar a mexer com eles. Então, a oração é uma coisa muito, muito importante. A meditação facilita o recolhimento e pacificação da mente para se fazer a prece. Não se pode esquecer, entretanto, de desmanchar todas as desavenças e inquietudes, medos e remorsos, pensamentos indesejados, facilitando que a mente permaneça tranquila para um pensamento puro. Então, quando nós estivermos diante de uma oração, não esquecemos de pedir ao Pai que ilumine a todos os irmãos que, direto ou indiretamente, cruzarem o nosso caminho, né? Na rua, no trabalho, na família. Então, Senhor, me ampara, me ilumine, me auxilia, Senhor, a esse dia que vai se iniciar, a quem eu cruzar, a quem eu tiver alguma desavença, que também receba essa luz, receba essa oração vinda do coração. Aí a gente faz a oração, tá bom? E aí, para a gente terminar e para refletir. Eu gosto muito dessa foto aí, por isso que eu botei esse negocinho brilhando com a mão aí, porque está mandando energia para a gente, de Jesus. Para a gente refletir. Vejamos algumas condições básicas para uma boa oração, né? Ser humilde, não se colocar em evidência sem necessidade. Orar em secreto, preparar-se mentalmente para falar com Deus, com boas leituras e meditação adequada. Orar sem afetação, não querendo aparentar mais do que somos. Não prolongar a prece em palavras. Ser breve, concisa e objetivo. Repetir a oração algumas vezes, firmando o pensamento no que realmente se deseja, sinceramente, né? Perdoar os desafetos e as ofensas. Ser resignado para não guardar mágoas. Em uma meditação associada, examinar os defeitos, sem exaltar qualidades, procurar o que há de mal no meu coração, buscando reformular as atitudes mentais negativas. Então, a oração é uma síntese de como nós podemos fazer uma boa reforma íntima, a gente pode revirar esse nosso livre-arbítrio, né? A gente já começar a fazer um bom uso dele, já tirar aquelas mazelas que às vezes a gente tem vontade de fazer, de responder uma pessoa, de virar as costas, quando alguém faz alguma coisa que a gente não goste. Então, é muito importante. A verdadeira prece foi ensinada por Jesus Cristo. Os mecanismos da prece foram explicitados pelo Espiritismo. Cabe a nós, em exercícios constantes, utilizar a prece, mesmo que seja apenas por pura disciplina, para depois alcançarmos a espontaneidade do sentimento. Olha que lindo, né? A gente começa fazendo uma oração, aí a gente começa a se doutrinar, tem que fazer oração, tem que fazer uma prece, tem que fazer oração, mas ainda não está dentro do coração, mas já é um caminho, né? Porque é como você acordar e escovar o dente. Está escovando o dente, Senhor, já consegui fazer a oração sem vir do coração. É uma vitória nossa. Né? É como ele falou aqui, nem que seja por disciplina, não é? Que fala, que pergunta ao plano espiritual, né? O que é necessário para poder ser um bom cristão, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, a prece, ela se encaixa aí nesse meio.
E para finalizar assim, a convivência com Deus é permanente nos obreiros da seara divina. E se Deus é conosco, que dúvida teremos? O mal não prevalecerá contra nós, e a paz tão almejada será alcançada. Então, a gente vê que a gente é capaz de ter, nós na encarnação, nós não vamos ter 24 horas de felicidade, nós vamos ter uma pausa. Eu costumo falar que a nossa vida é igual um eletrocardiograma, né? Ela vem aqui, daqui a pouco vai lá, eita, que alegria, mas depois vai mais. Então, é nessa parte que a gente for lá para o pico, mais para baixo, é essa fase que a gente tem que se agarrar nessa oração. Para quê? Para que a gente possa se recuperar desses momentos que a gente passa. E aqui eu trouxe, como eu estava falando com vocês, a base que a gente fez foi o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, muito bom, se vocês procurem, é muito bom esse livro. E o livro da prece, além da Bíblia, né, que eu também recorro à Bíblia, tá? Foi com esse irmão Palhano, ele fez uma Fundação Espírito Santense da Pesquisa Espírita, então ele não é só um espírita, tá? Então ele estuda o espiritismo. Então uma coisa muito boa mesmo, tá? E para finalizar, quem tiver essa oportunidade de ver, Nasce uma Nova Esperança de Vida, do Luiz Sérgio, ele foi psicografado pela nossa Irene Machado, tá? Esse livro mostra do Luiz Sérgio chegando no plano espiritual e tudo que ele passou lá. E o mais lindo de tudo é que ele fala da importância da oração. E para cada momento que o Luiz Sérgio viveu lá no plano espiritual, aprendendo e acompanhando, ele fazia uma oração. Aí eu achei essa aqui muito bonita, aí eu trouxe para vocês levarem. Ó, vamos ver juntos aqui. Pai, aqui estamos reunidos sobre a chuva que emana de teu reino de amor, a chuva de bênçãos. Nós, espíritos endividados, batemos a tua porta, e ela, como prometeste, fez-se aberta, oferecendo-nos as oportunidades que hoje desfrutamos. Dá-nos, Senhor, as forças de que necessitamos para continuar esquecidos das nossas necessidades, mas tudo fazendo pelas necessidades dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tornar realidade a paz do teu Filho, levando aos recantos escuros do ódio a certeza de que o amor que em nós criaste jamais retrograda. Que todos nós possuímos em nossos corações esta chama adormecida, que só desperta no dia em que, desejosos, procuramos o caminho do bem. Que possamos, Senhor, prosseguir sempre em busca do teu caminho, mesmo que ele às vezes se apresente cheio de dor e desilusão. Senhor, desperta em cada um de nós a centelha de amor e trabalho, nunca nos dando o direito de desistência, e sim a coragem para prosseguimento, mesmo que ela nos pareça faltar. Obrigada, Senhor, dizemos todos de uma só vez. Obrigada, Senhor, pela casa que nos abriga, a casa do amor. Olha que lindo, desse irmão Luiz Sérgio, desse livro Na Esperança de uma Nova Vida. Olha, isso foi em 1981. Então, você vê que uma oração, né? Ainda não consigo orar direito. Cata uma dessa aqui, olha que coisa bonita, que linda. Tem várias orações assim pequenininhas nesse livro, entendeu? Muito lindo. Então, a gente vê que está tudo na nossa mão. Só depende da gente. Tá bom? Uma boa noite. Até a próxima, né, meu irmão? Quer que deixe aqui? Deixa para vocês.